Shalom, pessoal. Bem, hoje eu quero dar aqui para vocês 14 motivos pelos quais vocês não devem se relacionar com garotas de programa. Todo mundo sabe aqui o que é uma garota de programa, né? Uma garota da noite, uma garota que cobra por hora, uma prostituta. Bem, motivo número 1. Você se contamina espiritualmente e fisicamente, além das DSTs. Então veja só, se você é um cara que acredita na Bíblia, se você acredita em mundo espiritual, você sabe quando você se relaciona com uma mulher, você tem uma troca energética com ela. Então você se contamina em um certo nível espiritualmente com essa mulher. Tem muitas pessoas que usam o termo vampiro energético, alguma coisa assim. Isso existe. Pessoas que realmente sugam a sua energia, só de você estar perto delas. Ainda mais você estando muito perto. E mesmo que você não acredite em mundo espiritual, você se contamina fisicamente com as bactérias, os germes que estão nela. Você tem um certo risco de se contaminar com uma doença sexualmente transmissível. Ok? Então, mesmo que você use camisinha, você pode encostar ali numa área e acabar passando no olho, na boca, a mão, enfim. Esse, eu diria que é um dos principais motivos para você não se relacionar com garotas de programa. Motivo número 2. Você estará cometendo um pecado se ela for casada. E você pode falar assim, bem, mas se ela é prostituta, então ela não é oficialmente casada. Olha, eu até aceito a sua interpretação, só que ainda assim eu admito que, pelo menos na minha consciência, ok? Essa é a minha consciência. Na minha consciência, dói me relacionar com uma mulher casada, mesmo que o marido autorizasse, ok? Mesmo que ele deixasse, eu não gostaria, porque eu sei que no fundo, ele está sendo manipulado por ela. Muito provavelmente. Ele está sendo manipulado por uma garota que fica dizendo que, não, você tem que respeitar meu trabalho, respeitar minha profissão. Daí o cara, ele não tem voz, então infelizmente ele se torna um cara manipulado e a mulher dele se prostitui e ele não está nem aí. Eu não queria ser esse cara e eu não vou incentivar isso. Então, por conta disso, por conta do fato de você estar muitas vezes se relacionando com uma mulher que vai fazer com que um cara fique triste por isso, então é melhor não, ok? Não se relaciona com GPs, porque às vezes elas são casadas ou têm namorado, o que não é positivo para a sociedade, porque esse cara ele não vai ficar bem da cabeça, ok? Motivo número 3, isso aqui é um pouco pesado, tomara que o vídeo não seja excluído por isso. Motivo 3, risco de cilada. Vocês têm ideia dos riscos da noite? Vocês têm ideia dos riscos que você corre quando você vai se relacionar com uma GP? Cara, onde vocês acham que as pessoas que vendem os órgãos das pessoas, onde vocês acham que eles conseguem essas pessoas? Eles marcam encontros à noite, eles te convencem a ir num certo lugar, usam uma mulher bonitinha, e daí depois acaba com você. Isso além dos caras que são ruins simplesmente porque são ruins. Os pescotapas, sabe, para não falar aquela palavra. Tem caras que são ruins de verdade, mulheres também. E raciocina aqui comigo. Se ela é GP, a priori, você tem que supor que essa pessoa é de uma péssima índole. Pode acontecer numa prostituta não ser uma pessoa ruim, além de ser prostituta. Pode ser que ela faça coisas boas na vida dela. Pode ser. Mas a priori, você supõe que não. Então, responde aí. Quando foi a última vez, se você se relacionou aí com alguma GP, você foi armado a última vez que você foi? Você estava com 38 na cintura? Não? Então você estava vulnerável. Você foi lá, se encontrou à noite com uma mulher, você não sabe se ela estava com uma gangue ali escondida, você não sabe se ela estava com algum tipo de coisa para te fazer adormecer. E aí?
Várias coisas podem acontecer, né? Então, vocês podem acreditar que vocês que se relacionam com o GP, vocês são os principais alvos de pessoas ruins, tá? Infelizmente, a vida real, ela é assim. Ok, gente? Existem pessoas muito ruins e aproveitadoras por aí. Motivo número 4. Risco de batida policial. Vocês já pararam para pensar que quando você vai num prostíbulo, você está sendo conivente com um crime? No Brasil, é proibido casos de prostituição. Então, o policial, se ele chegar lá, arrebentando tudo e te levando para depor, ele está agindo dentro da lei. Ele tem o direito de fazer isso. E aí, você aceita esse risco de sair na TV ali como o cara lá que estava na casa de prostituição, ter que depor, talvez até passar um dia na cadeia aí? Fora outros riscos, né? De você ser possivelmente associado com alguma coisa, um aumento agravante aqui, às vezes já tem passagem, enfim, muita coisa pode acontecer. Então, o risco de batida policial, caso você vá para uma casa de prostituição, existe. Aí você pode falar assim, não, mas aí eu não vou para casa de prostituição, eu marco com uma mulher num certo lugar lá e vou para casa dela. Só que aí você tem um outro risco, que foi o risco da cilada, que eu citei agora há pouco. Ela pode armar uma arapuca para você. Então, se você vai para uma casa de prostituição, você tem um certo risco. E se você vai se encontrar sozinho com ela, você tem outro risco. Beleza? Motivo número 5. Você tem risco de receber falsas acusações. Vocês viram lá o caso do rapper Orochi, se não me engano? Pois é, ela pode falar assim, não, ele me forçou, teve um momento aqui que ele foi agressivo comigo, teve um momento que ele falou isso pra mim, e tudo pra arrancar teu dinheiro. Ela sabe que você é rico, talvez, se você for aí, ela pode te chantagear. Isso é um risco muito sério. Ela pode fazer uma falsa acusação contra você através de uma chantagem. Então, você sabendo que você está lidando com uma pessoa de má índole, você vai considerar esse risco. Beleza? Outro motivo número 6, agora, acho que é isso. Motivo número 6 para você não se relacionar com uma GP. Alto dinheiro gasto. Você vai gastar uma fortuna, cara. Para pensar, se você se relacionasse com o GP, dia sim, dia não, quanto você gastaria aí no final do mês? Faz as contas aí. Tem gente que fica falando, não, se você casar também vai gastar dinheiro. Será que é o mesmo dinheiro? Ou será que você está falando de uma mulher que gasta muito dinheiro e daí você está comparando? Porque se você for comparar com uma mulher humilde, você vai ver que o gasto com GP é muito mais alto. E você tem vários outros riscos. Tem gente que fala, não, você é casado, você tem o risco de Maria da Penha. Mas com GP você tem o risco de perder um fígado, né? Então você vê o que é mais arriscado, o que é pior. Motivo número 7. Você fica com a sua mente em um estado ruim. Sabe a tal da DPP? Vocês sabem o que é DPP? Depressão pós-punheta. Quando o homem ele acaba de ejacular e daí ele entra numa certa depressãozinha. Tem cara que passa por isso. E muitas vezes isso é resultado de um peso na consciência. Você sente que fez algo de errado. Você sente que pelo menos não fez a coisa como deveria ser feita. Você não considera errado, mas pelo menos você não deveria. Você não fez as coisas do jeito natural. Então te dá uma certa sensação ruim, porque o certo seria você estar com uma mulher e depositar a semente dentro dela e ter filhos. Esse é que seria o certo. Então, você acaba, quando se relaciona com uma GP, a sua mente pesa, certo? Então, aqui vamos ao risco número 7. Risco de furto. A garota, ela pode combinar com você de passar a noite toda e levar sua carteira, levar algum cordão seu, se você tem algum cordão de ouro, pode levar um relógio seu,
Existem várias coisas que elas podem roubar. Podem levar um sapato caro, enfim, muitas coisas podem acontecer. Quando você está com uma mulher casada, você é casado com ela, você tem alguns riscos, mas qual que é a chance de você sofrer um furto? De você realmente perder um dinheiro? Então, tem que analisar esse risco aí também. Risco número 8, risco de desentendimento. Você pode, eventualmente, acabar até brigando com essa mulher. Ela pode ter feito isso, às vezes, armando contra você, para poder chantagear você depois. Volta a lembrar do caso do rapper Orochi. Imagina, você pega nela de um certo jeito e daí ela não gosta. Ela fala, não, desse jeito não, puxar cabelo não. Daí você não tem como saber o que pode, o que não pode, não tem uma listinha de regras. Então, você tem um risco de se desentender com essa mulher, eventualmente. Tá? Você pode falar que, não, eu simplesmente vou lá, faço o que tem que fazer e vou embora. Mas isso é o programado. Às vezes não sai correto as coisas. Outro risco, risco de gravidez. A mulher, ela pode pegar o seu preservativo no lixo e depois se auto-engravidar. A camisinha pode estourar, pode acontecer certas coisas. É um risco baixo? Você pode fazer aquela estratégia do Drake, cantor Drake, jogar pimenta no esperma. Mas aí tomara que você se lembre disso e tomara que dê certo o seu plano, né? Porque, né, talvez a pessoa ache estranho você fazer isso, daí volta no risco anterior, risco de desentendimento. Então, outro risco aí que não vale a pena. Você acaba correndo o risco de engravidar essa mulher. Bem, próximo risco, acho que motivo 11, é isso. Você financia. Quando você se relaciona com o GP, você está financiando o movimento delas. Você está financiando a prostituição. Como que a gente vai reclamar aqui do feminismo, do ginocentrismo, sendo que a gente financia isso? É complicado, né? A gente não tem como reclamar da prostituição e depois financiar isso. Sendo que existem outras alternativas, que eu sei que são alternativas difíceis, mas existem. Então, sabe, é um trabalho muito fácil para elas simplesmente abrir a perna e ganhar um dinheiro. Eu não me sinto bem com isso. Eu não quero que elas ganhem dinheiro dessa forma. Eu me sinto trouxa, sabe? Quanto é o salário mínimo da pessoa? 1.200 por mês. Quanto custa um GP? R$100, R$200. Ou seja, se ela se relacionasse com uma pessoa por dia, ganharia R$3.000 por mês. Pessoa trabalhando meia horinha por dia. Então, quem que está sendo explorado aí? O que me parece é que os homens estão sendo explorados nisso. Ok? E tem até na Bíblia Salomão falando disso, sobre não gastar dinheiro com prostituta, porque senão você vai acabar ficando pobre. Então, não inventa essa ideia não de que você vai conseguir economizar bastante dinheiro e daí não vai sair tão caro quanto o casamento. Não cai nessa não. Não cai nessa não, porque você tem uma vida toda aí para viver ainda. Então, o motivo... Tá. Agora vamos para o motivo 12 ou 13. Você pode se apegar a essa mulher. Eventualmente, se você se relaciona com uma mulher, você pode acabar gostando dela. Mesmo que você diga, ah, não, mas eu sofri, eu consigo me controlar, eu controlo meus impulsos. Veja, você mesmo sendo um cara forte, tem mulheres que são sedutoras de verdade. Tá? Parabéns para você se você é um cara que realmente não cai na ladainha delas, mas existem mulheres que conquistam os caras com uma troca de olhares, uma conversinha, pá. Quando vê, você tá falando aí que, ah, não, eu quero tirar ela do cabaré.
Olha, cara, na boa mesmo. Minha recomendação é nem tente, não tente, porque senão você vai acabar se aborrecendo. Então, eu diria que foram esses os motivos. Acho que foram 12 motivos. Então tá bom. Forte abraço aí pra vocês. Espero ter sido claro aí. Eu já tô por fazer esse vídeo já tem um certo tempo. E espero que vocês pensem 10 vezes antes de se relacionar com uma GP. Porque tem muitos riscos envolvidos. E eu ouso dizer que são mais riscos do que os riscos que você tem dentro de um casamento. Beleza? Por isso, se casem da forma que a Bíblia ensina, não da forma que o governo ensina. Ok? Forte abraço para todos vocês aí. Shalom.